Casagrande, tem o personagem desse jogo que é o John Arias. Eu sei que são circunstâncias diferentes, mas você tem uma história conhecida, mas muito interessante, de quando você voltou para o Brasil da Itália, você jogou no Flamengo. E aí um dia você foi ao Pacaembu jogar contra o Corinthians e a torcida falou, volta Casão, seu lugar lá no Timão, e você sempre fala que aquilo mexeu com você. Não é nem o caso do John Arias. Mas o John Arias teve aquela turbulência toda, não, quando eu voltar, vou voltar pro Fluminense, eu só jogo no Fluminense e tal, agora tá no Palmeiras e vai encarar o Palmeiras, o seu ex-clube, vai encontrar ex-jogador, ex-companheiros e tal. Como é isso para um jogador? Então, primeiro é o seguinte, os jogadores de hoje, eles se colocam em situações delicadas porque querem, né? Porque querem. Se você sai do Fluminense, o cara te pergunta, quando você voltar, você pensa em voltar e tal? Pô, quando eu voltar, minha preferência é o Fluminense. Mas eu não pretendo voltar agora, mas quando eu voltar, não sei, posso ir para um time, para o outro, sabe? Eu sou profissional. Eu torço para o Fluminense, mas eu sou profissional. Você pode falar o que você quiser. Mas não falar só volto para esse, só vou jogar naquele, sabe? Isso aí é jogador de futebol que quer fazer média com a torcida e não pensa num futuro próximo, que a coisa não pode dar certo e o cara tem que voltar, como foi o caso do John Arias, né? Mas enfim, é mais similar essa situação com a minha ida para o São Paulo, não com a minha volta do Flamengo. Minha volta do Flamengo foi depois de 7 anos, né? O São Paulo não. Eu joguei o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, um mês depois eu estava no São Paulo e depois já teve, pouco tempo depois teve São Paulo e Corinthians, no Morumbi, e eu joguei contra o Vladimir, contra o Juninho, contra os caras que eu estava treinando um mês antes, né? Contra a torcida que eu estava jogando pela camisa um mês antes. Para mim, motivou. Para mim, eu fiquei motivado. Tanto que eu fiz uma grande partida, eu e o Pita fizemos uma jogada todinha, uma tabela desde o meio de campo, o Careca acabou fazendo o gol, ganhando por 1-0. No final, lá, 42 minutos do segundo tempo. O caso do Arias, assim, eu acho que o jogador tem sempre que se motivar quando for jogar contra uma ex-equipe. Não importa se foi tudo certo lá, se saiu como um rei, se foi bem tratado, sabe? Se foi campeão e tem um carinho enorme pelo clube, o clube tem por ele, a torcida tem por ele, o cara também tem pela torcida. A partir do ponto que você vai jogar contra o ex-time, você não pode se abater, ficar tímido. Não, você tem que crescer e jogar pra cacete, como você iria jogar contra qualquer outro. Hoje parece que os jogadores trabalham contra isso. Não comemorar gol, não comemora o gol. Porra, fazer gol parece que é uma coisa simples, né? Não vou comemorar o gol hoje porque eu joguei no Fluminense. Aí depois você só faz esse gol no campeonato, não faz mais. Cara, gol é gol. Jogo é jogo, competição. Você jogava para ganhar o título pelo Fluminense, agora você está jogando para ganhar um título pelo Palmeiras. E vamos para o jogo, é isso. A cabeça do jogador de futebol, a cabeça de qualquer profissional tem que ser quem trabalha com competição, que é competitivo, que tem no sangue a competição. Não tem como, do meu ex-clube, sabe, tô um pouco emocionado. Usa essa emoção para se motivar, sabe? Eu acho que é isso. Eu fui assim. E naquela época eu conheci um monte que foi assim. Os jogadores dos anos 70, 80, 90, quando jogavam contra o ex-time, nossa, os caras jogavam demais. Voavam, né? Porque queriam. E quando fazia gol, comemorava. Comemorava o gol. Sabe? Eu, por exemplo, não fiz o gol contra o Corinthians, mas comemorei pra cacete. E eu, Pita, você que é São Paulino, Tironi, você deve se lembrar desse jogo. Sim. Né? Nós ganhamos de 1-0 e fizemos a jogada. E você sabe que por muitos anos, eu encontrava São Paulinos, os caras falavam assim, Casão, aquele gol que você fez contra o Corinthians foi demais, meu. Vibrei pra caramba. E o gol foi do Careca. É verdade. O gol foi do Careca, foi nítido, não teve nem confusão na área. O lance é ele. O Carlos rebate e ele pega e faz o gol. Mas estava tão marcado aquele jogo que eu ia jogar contra o Corinthians e a jogada foi todinha feita, eu e o Pita, que ficou essa marca. Então, assim, hoje em dia os jogadores são muito estranhos. Eles têm muitas coisas esquisitas, assim, de jogar contra seu time ou pôr o scout nas redes sociais para tentar fazer com que a pessoa que viu o jogo não acreditar naquilo que viu, acreditar no papel.
Né? É uma coisa louca. Sabe, ô Mauro, ô Danilo, você não sabe o que a gente tem que fazer agora? Não vamos mais assistir jogo, cara. Vai ver o papel depois. Pega o scout. Espera o scout. Aí você vai falar, pô, esse cara jogou pra cacete. Olha como ele é veloz, cara. Olha como ele... Sabe? Porque o futebol tá ficando uma brincadeirinha, né? Tá perdendo a seriedade do negócio. Boa. Mauro, você falou outro dia sobre isso, né? Que o Arias, e vale para outros jogadores, deu lá uma declaração completamente desastrada, vou voltar pro Fluminense. Bom, voltou pro Palmeiras e agora vai ter que enfrentar o Fluminense nesse imbróglio todo. Fato é que ele ajuda bastante o Palmeiras, porque é um bom jogador. Hoje não vai ter problema nenhum, né? Vai jogar diante da torcida do Palmeiras. Sim. Alguns torcedores do Fluminense no estádio apenas. Então, acho que vai ser mais complicado quando ele jogar no Maracanã. Mas ele está longe, né? Só no segundo turno, depois da Copa do Mundo, né? Então, falta muito tempo, né? Até isso acontecer, a gente não sabe qual vai ser a situação. Eu acho que o Arias é mais um caso de... Não sei se ele tem assessor de imprensa, mas é incrível a quantidade de jogadores que têm assessor e os caras vão para entrevistas que são evidentemente importantes e delicadas, né? E claramente eles vão despreparados. Não sei se os caras não preparam ou se preparam o sujeito ignora o que é dito, né? Porque era muito mais simples ele falar na ocasião. Quando a pergunta é feita, em geral, quem faz a pergunta geralmente quer arrancar uma promessa. É uma pergunta mais de torcedor do que de jornalista. Você quer arrancar do sujeito uma promessa de que ele não vai jogar no rival. Aí aproveita o momento e faz a pergunta. Não é o primeiro que isso acontece, isso aconteceu com outros e vai continuar acontecendo. A resposta ideal seria o que, olha, adoro o Fluminense, fui muito bem tratado aqui, adoro a torcida me trata com muita atenção, muito carinho. Não sei se vou voltar para o futebol brasileiro, né? Posso voltar para a Colômbia, posso fazer uma carreira na Europa e ficar por lá até pendurar chuteiro, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas se um dia voltar ao Fluminense será uma honra, né? Vestir essa camisa novamente. Muito obrigado por tudo. Pronto. Ele elogia e não se compromete com nada. O que eu quero falar, eu só jogaria, né? Aí é complicado, né? Porque aí, assim, o torcedor do Fluminense eu entendo. Por ser o torcedor, é o cara apaixonado que acreditou naquela palavra do jogador. O cara acreditou. Ele achou que... Aí, detalhe, foram cerca de 6 meses, pouco mais. É diferente quando o cara fica muito tempo fora, né? No caso, até o Casagrande, ele não fez nenhuma promessa. Quando ele volta ao Brasil e vai jogar no Flamengo, ele passou por clubes na Europa, teve uma carreira de 7 anos, então muito tempo. 6, 7 meses, pô. Então, o torcedor ele fica meio... Porque ele se sente meio bobo, porque ele acreditou naquilo. E a pergunta ela é uma pergunta maliciosa. Mas me impressiona como, nos dias de hoje, na era do media training, né? Alguns até exageram do media training, né? Tem jogador que só dá entrevista media training, né? O mundo tá acabando, não, fizemos o nosso melhor, mas peraí, tomou de 5 a 0, fizemos o nosso melhor. Mas foi uma pinóia, pô. Tomou um coco, pô. E alguns eles vão assim, falam as coisas. O Vinha mesmo, quando chegou no Flamengo, ele deu uma resposta, né, que ele tinha dito a mesma coisa pro Palmeiras. Ele falou, eu respondi aquilo que vocês queriam ouvir. Foi uma boa resposta, não contei. Porque é isso. A resposta acaba sendo uma resposta meio falsa, entendeu? Porque o cara sabe que ele não pode prometer isso. Ele não tem controle sobre isso. Ele não tem controle. Ele não sabe o dia de amanhã. Entendeu? De repente o cara tem uma situação X que ele vai fazer o quê? Então, como é que ele pode prometer uma coisa que ele não pode, como você bem usou a palavra, controlar, né? Mas é isso. Eu acho que os jogadores deveriam ter mais cuidado com isso, porque assim, o torcedor ele não vai raciocinar dessa forma. Eu entendo a situação do jogador. Ele veio para o Brasil porque ele não conseguiu emplacar lá na Inglaterra, por alguma razão que só ele pode explicar, né? Ele poderia insistir. Ele preferiu voltar. E o clube que apareceu, que fez a proposta, que convenceu a equipe inglesa a vender o jogador, foi o Palmeiras. Então, e o Palmeiras é um clube forte, que disputa títulos, mais forte do que o elenco do Fluminense. Então, a perspectiva profissional aqui para a América do Sul é muito boa, né? Copa do Mundo, essa coisa toda. Então, a escolha profissional dele foi absolutamente natural. Nenhum problema. Mas o torcedor não analisa dessa maneira, né? Ele analisa que ele quer que o jogador seja um torcedor do time como ele, mas não é. Não é. Aliás, sabe uma coisa que é engraçada? Um rápido parênteses. O fetiche que os torcedores em geral, maioria talvez, têm com relação a saber o time do jornalista. Mas eles não têm o fetiche de saber o time do técnico, nem o time do jogador. Do jogador, né? Verdade. Que também tem um time. Exato, né? Claro. Também tem um time. Então, eles entendem que o técnico ele vai fazer o trabalho dele, mesmo sem ter nenhuma identificação, né? Mas o jornalista ele encara de outra maneira. É uma coisa muito curiosa, né? Isso aí é uma sessão de psicanálise para tentar entender. É verdade. Para fechar, a questão Arias, Danilo. Diga lá. O Danilo Abel Ferreira Lavieri escala o Arias no lugar de quem?
Eu acho que dá para escalar no lugar do Maurício ou no lugar do Alan. Hoje o Maurício está numa fase pior, só que eu entendo que para você colocar no lugar do Maurício requer mais treino e mais adaptação do que colocar no Alan, que é mais parecido os papéis que eles desempenham no time, até mesmo na hora de marcar, na hora que o Palmeiras estivesse sem a bola, porque como o Abel já disse na coletiva contra o Capivariano, o Palmeiras tem essa característica de não ter um 5, tem o Marlon e tem o Andréas. Então você precisa que todos os caras ali da frente ajudem a marcar até um pouco mais do que o normal. Ele citou o caso do Vitor Roque e do Flaco Lopes, que quando um deles desistir de marcar, ele vai ter que tirar porque o Palmeiras tem essa questão. Então eu acho que é mais fácil simplesmente tirar o Alan ou mudar o Alan de lado para fazer essa troca. Agora, futebol para futebol, eu gostaria muito de ver um time com o Alan, com o Arias, com o Flaco e com o Vitor Roque. Mas assim, eu acho que é mais fácil a gente ver como ele fez contra o Capivariano, tirar o Alan e colocar o Arias. Aliás, o Abel já deu a entender que essa no momento é a substituição mais fácil para ele do que ter que pôr o Alan ou o Arias jogando por dentro. Então, eu imagino que vai ser isso que a gente vai ver, até porque o Flaco muitas vezes desenvolve esse papel também de voltar um pouco mais por dentro. Você tendo que trocar os dois, você pode fazer os caras baterem cabeça. Mais pra frente, com áreas um pouco mais ambientado, treinando mais, eu acho que aí ele pode desempenhar todas essas funções. Mas como ele chegou agora, estreou, jogou ali 15, 20 minutos contra o Capivariano, é mais simples ele tirar o Alan e colocar o Arias. Olha, muito